O que eu vou fazer é apresentar um pedaço de um argumento que eu tenho desenvolvido já há algum tempo. Algumas dessas coisas eu tenho dividido com vocês. É sobre Donato Gianotti. Um ilustre desconhecido de meados do século XVI. Eu não vou passar posso passar um pouco pelos dados dele, alguma coisa interessante, mas eu não vou fazer uma introdução ao Gianotti, nada disso. Né? A minha entrada aqui é de um fôlego talvez um pouco maior, e eu estou pretendendo, já estou há alguns anos da Unpof, eu apresentei também um trabalho sobre o Gianotti, com uma outra entrada. Ano passado eu já tinha apresentado alguma coisa nesse sentido também. E a minha ideia vem já de algum tempo de tentar investigar autores que estão no Renascimento italiano de alguma forma, mas que não são autores canônicos ou não são tão estudados, né? Porque a genialidade de Maquiavel é evidente, mas não é possível que isso aí tinha coisas interessantes a serem ditas ali, né? Tinha muitas outras coisas interessantes e diferentes. Né? Então, uma coisa que eu tenho procurado mostrar, eu tenho uma hipótese central que, para cada encontro nosso, eu tento mostrar um pouquinho por ângulos diferentes. A minha hipótese central é dizer que, na verdade, Gianotti é o que mais se aproxima, porque ele está no período da Segunda República, tá? Ele foi secretário da Segunda República, de 27 a 30. E logo quando Maquiavel morre, tem o último período republicano, ele foi secretário do mesmo cargo de Maquiavel, ele chega a frequentar os jardins Rucellai, bem na juventude, ele relata que conheceu Maquiavel, Jardim, Vétoli, Rucellai, ele frequentou esse círculo, ele tinha uma formação intelectual de um nível de Guicciardini para cima. A formação dele era acima da média em termos clássicos. Foi professor de grego, foi professor de retórica, foi professor de literatura clássica em vários lugares, rodou a Europa, falava várias línguas, tinha um conhecimento de literatura clássica muito grande. E depois ele se escora, né? Ele se defende. Ele era um profundo anti-meditivo. Ele era radicalmente contrário a qualquer coisa vindo de Médici. Qualquer um da família. Né? Grande parte do objetivo da vida dele era destruir a família Médici, ao menos intelectualmente. E ele arruma refúgio com a família Ridolfi, particularmente com o cardeal Ridolfi, onde ele vai ser secretário do Vaticano, o cardeal Ridolfi. Depois ele se exila em outros lugares e nunca mais consegue voltar para Florença direito. E tem uma tríade das obras dele, que é uma tríade republicana. Ele anunciou isso já desde os anos 30, que ele escreveria uma tríade, né? Uma república veneziana, uma república florentina, que é digamos, o texto teórico dele mais substantivo, mais comentado, mais conhecido, e recentemente foi descoberta a terceira, que é a república eclesiástica. Só foi descoberta em 2018 e só foi publicado pela Einaudi no final de 2023. De modo que, por sorte, eu descobri que o texto já tinha saído. Eu vendi um pedaço do fígado para eu poder comprar, mas deu certo, aceitaram lá, a Einaudi aceitou. E, na verdade, é um livro de história conceitual sobre a formação política da Igreja Católica. A gente pode voltar a isso depois, porque e é impressionante uma coerência interna que ele tem em todas as suas obras. Ele tem uma série de obras menores, uma série de pequenos projetos de reforma constitucional e de reforma militar. Ele também tem poesias, peças de teatro e um longuíssimo epistolário que até hoje não tem um inventário ainda perfeitamente formatado. Tá? De toda maneira, hoje o que eu vou fazer é me concentrar nas principais obras políticas, mas eu quero anunciar antes qual é a minha hipótese com a qual eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Gianotti, ao meu entender, ele é, do ponto de vista do que nós chamamos hoje de democracia, e ele usa o vocabulário grego, diferentemente de Maquiavel, que recusa, usa até mais do que o Guicciardini, ou usa até mais do que um Vétoli, por exemplo. Talvez pelo controle, pela intimidade que ele tinha com o idioma grego. Ele é um aristotélico em vários sentidos, mas usa muito Políbio também, usa muito Platão também. Ele é fundamentalmente um aristotélico em termos, pelo menos, de classificação das formas de governo e do uso do vocabulário. Mas eu não vou entrar nisso agora. O que eu quero chamar a atenção é que não é nada anacrônico ou contraditório dizer que Gianotti está pensando numa democracia
não no sentido grego antigo, mas no sentido muito mais próximo do que nós hoje chamamos de democracia. Eu vou tentar sustentar isso a partir do ponto de vista de uma teoria da estratificação social. A gente sabe que, tradicionalmente, em Florença, o pensamento político florentino, ele se debruça sobre, fundamentalmente, dois estratos. Né? Então, você tem várias maneiras de dizer isso ao longo da Idade Média entre as facções, guelfos e gibelinos, os negros e os brancos. Depois isso vai ser tematizado por vários autores, mas Maquiavel é o ponto alto, entre grandes e povo, uma divisão bipartite da cidade que a gente também encontra em Savonarola, a gente encontra pelo menos no primeiro Guicciardini. Nos anos 20 isso tem uma virada. A minha hipótese com a qual eu tenho trabalhado é essa. Nos anos 20 isso tem uma virada porque a cidade passa a ser dividida em 3 estratos sociais. E a gente encontra isso até mesmo nos autores que estavam defendendo os 2 estratos. Se a gente pegar o discurso de Florentino Heron, de 20, entre 20 e 21, Maquiavel, ali ele já coloca 3 estratos. As obras de maturidade de Guicciardini, ele já coloca 3 estratos. E Giamatti já parte dessa concepção de que a cidade é dividida em 3, não em 2. Mas ainda assim ele insere a dinâmica dos humores, caracteristicamente de Maquiavel. Ele é um discípulo direto de Maquiavel. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é mostrar como é que a estratificação social dele, como é que uma teoria da estratificação social dele nos ajuda a compreender a sua concepção de democracia. E aí eu não vou fazer mistério, eu vou direto para o final da história. Ele diz o seguinte: ele pensa numa concepção de cidadania universal. O acesso de todos os cidadãos da cidade, e ele incluía uma vasta gama da população, a gente pode entrar nisso depois. Ele, obviamente, excluía estrangeiros, ele tem motivos para isso. Todos tinham acesso à votação do Conselho Grande, né, que era a principal casa representativa da base, e do Conselho Grande era da onde saíam as demais instituições. São 4 instituições, fundamentalmente, que ele defende em todas as suas obras. Ele é bastante coerente nisso, até repetitivo em vários lugares. Do Conselho Grande sai o Senado, do Senado sai o Colégio, inspiração de Veneza, e do Colégio sai o Gonfalonier. E aí tem uma série tem uma engenharia constitucional ali que é bastante diferente de pensar numa teoria da ação. Ele tem menos uma teoria da ação, menos uma teoria do político, ou uma teoria da dinâmica dos humores. Isso ele simplesmente reproduz de Maquiavel e em parte Guicciardini. Mas ele tem uma teoria das instituições, como é que essas instituições se concentram no que ele mesmo dá o nome de um sistema piramidal. Ele usa essa expressão de pirâmide, da base para o topo. A base é sempre o Conselho Grande até chegar no Gonfalonier, num sistema de eleições e de rotação. Ele usa a palavra, Alberto, rotação, para explicar como é que uma casa mais da base dá legitimidade às casas superiores. Essa é a minha hipótese de partida. Portanto, ele está raciocinando numa cidadania extremamente inclusiva, através do voto e do direito à participação, universalizante, num sistema piramidal que daria legitimidade às diferentes casas. Mas, para isso, ele se ancora numa estratificação social que é muito particular dele, né? Que é onde eu pretendo falar hoje um pouquinho. A presença de Aristóteles no Renascimento italiano é marcante de muitas maneiras. Em termos do pensamento político, em particular, o tema das formas de governo, suas classificações e o governo misto tem especial destaque. Contudo, as conjecturas a respeito da organização, definição e classificação dos argumentos sociais, dos agrupamentos sociais, de base social, econômica, histórica ou política, são geralmente menosprezadas pelos principais pensadores do republicanismo. Donato Giamatti, pelo contrário, tem uma enorme preocupação com o tema e se dedica com afinco a ele. Ponto fundamental do seu argumento, os agrupamentos, eu estou chamando de agrupamentos sociais, porque eu estou meio que emprestado essa expressão do Gilbert. Gilbert, na falta de uma, para não falar em classe, e na falta de, para não sociologizar demais, e nem ontologizar demais, acho que o Gilbert procurou um termo mais neutro possível. Eu estou simplesmente repetindo o Gilbert aqui, chamando de grupos ou agrupamentos sociais, e ele tem uma nota gigantesca justificando por que chamar de grupos sociais faz sentido naquele contexto.
Os agrupamentos sociais não apenas dão forma à cidade, como também a condicionam em sua forma de governo. Observa-se nos principais autores da geração anterior, Savonarola, Maquiavel, Chardin, Vetter, e mesmo do humanismo cívico, uma classificação dos homens aos pares e uma definição embasada fundamentalmente em critérios políticos. Para Maquiavel, por exemplo, existem os grandes que desejam dominar e o povo que deseja não ser dominado. Para Guicciardini, ele divide entre o povo e os melhores, provavelmente retirado da tradição grega dos Aristóteles, com diferentes nomes ao longo de sua obra. Nesse ponto, Gianotti produz uma importante inflexão por duas características centrais. Uma, os homens não são organizados aos pares, mas em 3 grupos diferentes. 2, a presença e a quantidade de cada grupo na cidade são um quesito inescapável para a regimentação da forma de governo. Para Gianotti, existem os grandes, grande, o povo, o popolo, e os medianos, medíocre. Eu escolhi traduzir como medianos, mas aceito sugestões também. Que medíocres tem uma conotação pejorativa em português, né? Não é esse o caso. Diversas características os diferenciam do modo corrente florentino de compreender os grupos sociais, pelo menos como era até comum em 1520. Os grandes são ricos e desejam por isso dominar, o povo é pobre e por isso deseja não ser dominado, mas ser livre. É verdade que a relação entre o impulso de dominar e não ser dominado com a propriedade já estava presente, ainda que de modo embrionário, em Maquiavel. Mas Gianotti lhe dá um destaque inédito. Não é o desejo de dominar. Não é o desejo de dominar, tendo por objeto a propriedade que impulsiona os grandes a agir. E sim, o fato de possuir propriedade que sustenta e engrandece o desejo de dominar. Assim, a definição oferecida por Gianotti de grandes é justamente daquele grupo social que possui propriedade, em contraste com o povo que não a possui. A propriedade, sim, é o critério distintivo de classificação dos estratos sociais que a ela se combinam outras características. Cito, todas as citações são dele, Gianotti, em obras diferentes. Eu posso passar as referências certinho depois. E, portanto, não é necessário debater que coisa seja a cidade, porque qualquer um vê que Florença é uma comunidade de habitantes distintos em pobres, ricos, nobres e comuns. Assim como para Maquiavel, a divisão binária das cidades é um fator que a define. Mas Gianotti não postula que em todas as cidades existam esses humores. Hipoteticamente, é possível cogitar uma cidade somente composta de ricos e pobres ou de medianos. Porém, geralmente, como bem ensinou Aristóteles, e a observação do seu tempo, o mais corriqueiro é que haja um pequeno número de ricos e um grande número de pobres. Por isso, Gianotti sustenta-se bem mais nos critérios aristotélicos de classificação. Para o filósofo de Estado, eu tenho a referência certinha, na política 1279 graus. A existência de ricos e pobres é, a princípio, meramente contingencial. O governo democrático é um dos mais pobres, porque, geralmente, esse grupo é a maioria na maioria das cidades, do mesmo modo que o governo aristocrático é o da minoria. Gianotti recolhe de Aristóteles, com muita precisão, a precedência da riqueza e da pobreza sobre a quantidade numérica, o que permitiu ao Stagirita identificar as proximidades entre oligarquia e democracia, tão conhecidas em sua obra. Mas o florentino preocupa-se mais intensamente com o grupo social que compõe a intermediação dessas duas formas corrompidas, isso é, os medianos. Portanto, Aristóteles estava sendo lido como uma autoridade que legitimava uma distinção fundante entre regimes unitários e plurais. E estes últimos devem seguir o critério da distribuição da riqueza. Assim, a precedência da riqueza sobre o número permitiu a Gianotti justificar o comportamento e as ações de cada grupo em função de sua respectiva riqueza em forma de propriedade. E a gente falava disso mais cedo, em forma principalmente de bens estáveis. Não só, mas principalmente ele também tem um problema com o comércio, que aqui eu não vou ter tempo de atacar, mas a gente pode conversar sobre isso depois.
Até aqui poder-se-ia afirmar tão somente que o lance teórico, o lance no sentido Cambridge, de Gianotti consiste em evidenciar a propriedade, que era o objeto de desejo dos grandes em Maquiavel, e acompanhar Aristóteles na definição de oligarquia e democracia. Porém, com a devida inspiração aristotélica, Gianotti acrescenta um terceiro agrupamento social. Cito: em cada cidade existem muitos tipos de habitantes, porque se encontram na cidade nobres e ricos, isso é, grandes, pobres e fins. Opa! Não estava dando tela, mas agora mesmo. Aí não liga o computador. Retoma na última parte. Vamos lá. Eu preciso ficar dependente do microfone. Vou citar a Gianotti. Em cada cidade existe... Alô? Em cada cidade existem muitos tipos de habitantes, porque se encontram na cidade nobres e ricos, isso é, grandes, pobres evis. E aqueles que participam de um e de outro extremo, isso é, os medianos, medíocres. Todas essas partes existem em cada cidade, mas em uma é maior e em outra é menor. Ou seja, as cidades se organizam de acordo com a distribuição desses três agrupamentos sociais que, ao fim e ao cabo, dependem de uma determinada distribuição de propriedade. E o fiel da balança é o agrupamento dos medianos. Ocorre que Gianotti confere um destaque tamanho aos medianos que eles se tornam não somente parte integrante e definidora da cidade, mas um dos mais importantes condicionantes para as formas de governo. A característica inicial dos medianos é de que eles simultaneamente participam de ambos os extremos, mas em circunstâncias diferentes. Dois motivos levaram Gianotti a inseri-los na classificação dos estratos sociais. Do ponto de vista prático, a moda grega e particularmente aristotélica, as cidades possuem esses três grupos. Mas há uma razão histórica para isso, mais perceptível durante e após a queda da República de 1527. A estratégia Médici de governar com os mais pobres, desde Cosimo, em 1434, ou mesmo desde a associação da família Revolta do Chiombe, em 1378, excluindo os mais poderosos que não se submetiam, acabou por alçar alguns populares a condições superiores na cidade, sem que, por falta de propriedade e tradição, sem que eles se tornassem efetivamente grandes. Por outro lado, os grandes que viviam sob a tutela Médici perderam progressivamente sua independência de poder. Ele identifica historicamente, na ascensão de Cosimo, a criação de, aspas aqui, a classe média, a criação dos medianos, dos medíocres em Florença. Foi um tiro no pé, Médici, que obviamente Cosimo não teria como saber disso. Que isso produziria desculpe a expressão, mas acho que cabe aqui, produziria uma sociologia política que viabilizaria a República livre. Né? Os medianos são aqueles que possuem alguma propriedade, não ao ponto de se tornar grande, mas o suficiente para que não precisem sobreviver de trabalhos manuais, isso ele repete várias vezes, ou apenas do comércio. O povo desfruta de cidadania, mas depende de seu trabalho, e quando vive somente do comércio, leia-se em pequenas quantidades urbanas, Gianotti lhe dá o nome de plebe. A plebe é um subconjunto, digamos assim, do povo, por depender apenas de um comércio rasteiro que não produz vínculos com a cidade. Assim, além dos três estratos propriamente, o povo é ainda dividido em duas categorias, das quais apenas uma é capaz de cidadania, por ter autonomia em relação aos demais grupos e seus desejos a partir da sua propriedade. Como Aristóteles, Gianotti atribui à cidadania a necessária independência do cidadão em relação à sobrevivência material e na faculdade de governar e de ser governado, o que, obviamente, não ocorria no tempo Médici. A plebe se define como um grupo de pessoas que pertence ao povo, mas que é incapaz de viver autonomamente, com a sua própria arte, com a sua própria habilidade. Dito de outro modo, a plebe não agrega riqueza à cidade, e por viver de troca de moedas por bens, na expressão dele,
inverte a finalidade da cidade, que é a boa vida, e introduz a riqueza como um fim em si mesmo. Ela não deve ser excluída da cidade, mas banida de qualquer cidadania. Repare-se que não vai aqui qualquer critério moralista, na maneira cristã ou medieval, de uma crítica à usura ou ao comércio como meio de vida, mas sim do comércio como um elemento inversor da teleologia da polis. E eu me sinto autorizado a usar essas expressões aristotélicas porque ele usa largamente. Ao invés de buscar limitá-lo ao necessário, como que era Aristóteles, são times econômicos, né? Pseudo-Aristóteles, Janote propõe uma solução mais radical e objetiva. Comerciantes não devem desfrutar de cidadania. Comerciantes que sejam exclusivamente comerciantes. Por isso, a plebe é tratada por ele como um extrato mais ameaçador das finalidades da cidade. Por isso, a plebe não deve participar de qualquer nível das 3 funções públicas que ele define: o aconselhamento, a deliberação e a execução das leis. Levado ao limite, pense que admitir que esse argumento impõe que todos os cidadãos tenham uma função, uma arte específica e produtiva, ainda que façam comércio. Caso alguém seja, por exemplo, um artesão e venda seus produtos, ele não representa uma ameaça, pois a divisão do trabalho está garantida. Savonarola já havia feito algo semelhante quando admitiu a cidadania aos artesãos, mas não aos comerciantes na reforma de 94, quando da ampliação das guildas dentro do Conselho Grande. Em termos objetivos, na linguagem florentina, o comércio não permite ao seu executor que crie raízes civis. Você lembrou dessa palavra também. Que crie raízes civis em sua cidade. Não conduz a pessoa a se dedicar à coisa pública. Ele é pernicioso à cidadania e à coesão política da cidade. E, como não se pode bani-lo, ainda mais em Florença, que dependia economicamente do comércio, fundamentalmente, deve-se retirar a cidadania de seus praticantes. Com isso, a plebe pode muito bem viver na cidade ao seu modo, mas sem influir nos desígnios políticos. Cito: a plebe, que não possui graduação nenhuma na cidade, não possui bens estáveis de nenhum tipo, mas se vale apenas dos exercícios corporais. Esta, naturalmente, deseja quietude, porque, perturbando a república, as artes não se exercem, que trazem ganho e utilidade. De tal modo que em Florença será ordenado quieto e repousado viver. A plebe jamais fará tumulto. Fim de citação. Simultaneamente, Janote inclui e exclui um grupo social que não impede que ele seja incorporado, caso o comerciante desenvolva atividade produtiva além da puramente comercial. Tomada fora de contexto, a proposta pode soar irrealista e completamente deslocada das condições sociais e econômicas da cidade. Florença era, já havia séculos, uma cidade de comerciantes de lã, seda, vestuário, calçados, utensílios domésticos e voltada a atividades materiais, além de, obviamente, a ascensão do Banco da Família Médici. As mais ricas famílias da cidade eram comerciantes e tinham as suas lojas, nas principais vias públicas e ostentavam palácios urbanos e casas campestres. Ofereciam banquetes e bailes, bem como festas públicas em diversos dias comemorativos. No particular caso dos Médici, essas atividades eram secundárias. Sua riqueza era advinda do seu banco, um dos maiores da Europa, desde Piero Médici, filho de Cosimo, ainda em meados do século XV. O que há de diferente entre a plebe ou o popolo minuto, ele usa como expressões intercambiáveis, e os mais abastados e poderosos de Florença era justamente o fato de que a plebe não possuía vínculos estáveis com a cidade. Mesmo os Médici, que detinham diversas filiais de seu banco nas principais cidades do continente, jamais deixaram de considerar Florença a sua terra natal, ainda quando foram expulsos e retomaram a sua grandiosidade. Jamais preocupa-se como comerciante rasteiro, sem propriedade ou loja, sem endereço fixo. Aventura. Sem endereço fixo e que, por vezes, esteja na cidade apenas de passagem. Vai queimar tudo. Continua? Vamos lá.
Jamais se preocupa com o comerciante rasteiro, sem propriedade, sem loja, sem endereço fixo, que por vezes esteja na cidade apenas de passagem. Isso se repete em alguns lugares. Ou que não saísse dela por uma simples impossibilidade financeira. Ele só não saía de coisa porque não tinha dinheiro para pagar a passagem para ir para outro lugar. Cito, dos plebeus não ocorre fazer menção, como dissemos, sendo gente forasteira que vem à cidade para valer-se de prazeres corporais e voltam para casa toda vez e retornam sempre com o mesmo propósito. Fim de citação. Ele está descrevendo Florença é o que para esses comerciantes? Né? É um lugar de prazeres corporais e mais nada. Vai ganhar dinheiro, torrar o dinheiro na noite e voltar para a cidade. Isso não é um cidadão. É isso que ele está dizendo. Estes não têm bons motivos para defendê-la, caso estivesse sob ataque, e por isso não desfruta da virtude militar característica do povo. Por outro lado, conhecendo sua fúria anti-Mediteia, não é nada implausível que haja aqui uma crítica velada àqueles que viviam basicamente da usura, no caso dos médicos. Não que esse seja o principal problema da família, mas que é através do dinheiro que eles garantiam seu poder. A evidência disso reside nos exemplos de Gianotti. Quase sempre refere-se aos médicos como corruptos, corruptores e tiranos. Mas poucas palavras são destinadas a eles quando em exercício de cargos públicos. Aliás, desde o patriarca Cosimo, principal exemplo mobilizado por Gianotti, poucas foram as vezes em que se expuseram às honrarias e aos cargos políticos. Embora não houvesse decisões tomadas na cidade que não fossem previamente aprovadas pelo chefe em questão, na linhagem, Cosimo, Piero, Lourenço, Magnífico, Juliano e Lourenço Urbino. É preciso ter claro que as bases aristotélicas de Gianotti o permitiram denunciar simultaneamente a usura dos mais ricos e o desapego dos mais pobres. Em cada caso, não há comprometimento por explorar ou por não ter raízes na cidade. E, assim, tolhê-los da cidadania é um modo pelo qual evita-se a expulsão violenta sem que a convivência rotineira desfrute os demais cidadãos das demais guildas. Portanto, não há, do ponto de vista político, distinções significativas entre usurários e plebeus. Essa distribuição das atividades econômicas, como apontamos, leva a diferentes comportamentos políticos de cada um dos seus grupos. Cito. E, assim como esses grupos são diferentes entre si, assim também os desejos deles são variados e diversos. Portanto, os grandes, porque excedem os demais em nobreza e em riqueza, desejam comandar não apenas um, mas todos juntos. E, portanto, desejam uma forma de governo na qual só eles tenham um império. E entre eles ainda há quem aspire ao principado e deseja comandar sozinho. Felicitação. Ainda que a nobreza tenha um significado social, como a antiguidade e a respeitabilidade familiar, caracteristicamente florentina, isso não faz de um grande menos ou mais afeito à cidadania ou à legitimidade da participação. Porque excedem em riquezas aos demais cidadãos é que desejam dominar. Essa correlação é fundamental para se compreender o pensamento político-social de Gianotti. A riqueza de um grupo social possui um caráter ambíguo. De um lado, ela fixa os ricos na cidade, com as suas artes, seus empregos, seus negócios. De outro, ela leva-os ao desejo de dominação, a fim de mantê-la e ampliá-la. É um paradoxo. Um paradoxo que ele identifica todos os grandes. Desse modo, não se pode excluí-los da cidadania, na medida em que se compreende que a sobrevivência de muitas guildas depende dela, por sua demanda e por sua empregabilidade. Mas deixá-la à sua própria sorte significa também transformar a república em uma aristocracia pura, ou pior, em um governo de poucos, ou oligarquia também do uso. Ainda mais perigoso para a cidade é quando os grandes não estão evidentemente integrados aos cargos políticos, tal como ocorria na maioria das vezes com os médicos, e ainda assim exerciam a autoridade. A comparação com o período imperial de Roma, aí eu faço uma digressão aqui, depois a gente pode falar sobre isso, que ele faz uma comparação com a ascensão do principado em Roma, em relação a ninguém ocupava oficialmente os cargos entre os médicos, em Roma no começo idem, e ainda assim já era um principado. Né?
Definidos os grandes, passa-se então ao estudo do povo. Em sua diferença com a plebe, primeiramente, é preciso ter claro que Gianotti prefere tratá-lo como poveri, o que já induz a uma diferenciação para com os grandes, visto que pobre é uma condição socioeconômica que não necessariamente diz respeito à linhagem familiar, ainda que essas coisas sejam sobrepostas, a gente sabe disso. Desse modo, o grupo que contraria os grandes não é formado inicialmente pelo povo, mas pelos pobres. E, contingencialmente, os pobres são o povo. Novamente, Gianotti mantém o critério aristotélico, qual seja, o entendimento da posição socioeconômica precede a definição política do povo. O autor deixa claro que essa contradição entre grandes e pobres não faz qualquer referência ao príncipe ou ao tirano, e há um motivo muito justificado para isso que veremos mais para frente. Cito, os pobres não desejam comandar, mas, tendo insolência para com os grandes, não desejam obedecer, senão a quem, sem distinção, a todos comanda, isso é, as leis. E, portanto, basta a eles serem livres, sendo livres aqueles que apenas às leis obedecem. Tropo clássico do republicanismo florentino, parafraseado aqui em vários jardins espalhados, vários maquiavelos espalhados. O desejo dos pobres não é o de comandar, mas o de não ser comandado, e, portanto, ser livre pelas leis. Essa liberdade, caracteristicamente florentina, reside no desfrute de uma vida, em suas palavras, tranquila e repousada. O que se deve a dois fatores fundamentalmente. Primeiro, os pobres exercem atividades vitais para a cidade, participando da sua organização profissional e tomando as partes nos negócios públicos. Em segundo lugar, possuem propriedade suficiente para que tenham preocupação com seus andamentos da cidade. O fato de não desejarem assumir cargos políticos não significa que não desejam deliberar sobre o conteúdo das leis que estavam em debate. E por isso, justifica-se a importante tripartição entre as funções públicas que ele define, o aconselhamento, a deliberação e a execução das leis. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui hoje. Num certo sentido, a instituição de um regime legalista visa não somente conter a ânsia dos grandes em seu avanço no comando, mas garantir aos pobres que, por estarem ausentes dos cargos, isso não lhes prejudique. Já no ano de 1527, num texto curto, que é uma proposta de reforma constitucional, sobre o infermário e o governo de Firenze, texto dedicado a Niccolò Catone, então, Gofalogueiro, Gianotti sustenta a mesma tripartição dos cidadãos, sobre o critério de cada desejo correspondente a cada grupo social. A deliberação de todos os cidadãos reunidos no Conselho Grande não se deve apenas ao reconhecimento e realização dos desejos parciais da cidade, mas ao fato de que é essa característica o que garante a liberdade da cidade e de cada cidadão. Mais de 20 anos depois, em 1549, em outro texto chamado Discorso em torno alla forma della Repubblica de Firenze, Gianotti reitera seu argumento, mas o apresenta de um modo distinto. Cito: todos os habitantes da cidade de Florença são de dois tipos, porque alguns são de maior importância, como dissemos, porque pagam impostos ordinários e extraordinários que se impõem aos cidadãos pela necessidade pública, necessidade. Outros não são importantes, porque sendo pessoas pobres, que não possuem bens estáveis de nenhum modo, vivem do próprio cansaço, não pagam os ditos impostos e na cidade não possuem graduação nenhuma e não são chamados de cidadãos. Com a reestruturação do Comando Médici, por quase 2 décadas consecutivas, fica mais evidente ainda para Gianotti e seus leitores que a cidadania florentina se separa em 2 grupos. Um dos que tem direito a governar e participar e o outro não. Não obstante, possuir eventualmente propriedade fixa na cidade. E esse era um dos problemas fundamentais da retomada Médici contra da última crise em 1530. Apenas desfruta de um direito formal. Há uma importante inflexão na análise contida nas obras de 26 e de 31. Com a consolidação do domínio Médici, afirma Gianotti nas entrelinhas, não há mais medianos, somente plebe e nobres. Isso está em perfeita coerência com sua interpretação da correlação entre a distribuição de status político e social com a concentração de propriedade,
com o poder político encontrado nas instituições comandadas pelos Médici. Segundo o nosso autor, os Médici, originalmente Cosimo I, levaram a cidade a uma tal distribuição que favoreceu o crescimento dos medianos e reconfigurou como plebe, povo e nobres. E isso, ao fim do século XV, projetou a possibilidade de um regime republicano com a ascensão dos medianos. Está acabando já, né? Já estou... Tá, beleza. Tá tranquilo. Para o secretário da última República Florentina, a magistratura deve ser ocupada por aqueles que querem e aqueles que não querem governar, fazer parte da magistratura. E, para isso, ele mobiliza a autoridade de Aristóteles. Não se trata, afinal, de a participação cumprir com uma finalidade específica, a liberdade disso, a liberdade daquilo que seja, mas da utilidade pública em sua totalidade. A participação é uma finalidade em si. Não sendo ambiciosos, os pobres se satisfazem com a honra da exaltação, que lhes é natural. Na verdade, Janote está tratando da cidadania, antes de mais nada, viabilizada pela adequada distribuição das responsabilidades. Portanto, a complexidade da caracterização dos pobres considera ambígua sua participação nas instituições governamentais. Última citação. E voltando ao propósito, chama o povo não apenas toda aquela multidão que participa das magistraturas, mas possui na cidade alguma coisa e se vale dos exercícios dos cargos. Essa multidão é grande no sentido numérico. E toda ela é desejosa de liberdade para não ser oprimida pelos grandes nos negócios privados. Mas ainda, muitos outros dentre estes, que são participantes das magistraturas, que possuem o mesmo desejo, não apenas pela mesma causa, mas porque ainda pensam, vivendo na cidade como livres, em ter e obter frequentemente as magistraturas. A passagem revela uma importante síntese de seu entendimento do grupo social. Na mesma passagem, constata-se que o povo não participa das magistraturas, mas alguns de seus membros sim. O que é particularmente interessante é que entre uma e outra ponta do discurso, há conexões importantes que justificam a contrariedade entre não participar e participar das magistraturas. O fato de o povo possuir propriedade e ser desejoso de liberdade o aproxima dos grandes. Il medesimo desiderio, é a expressão que ele usa, né? O mesmo desejo. E o afasta da plebe. Ou seja, uma parte do povo não é a plebe e se aproxima dos grandes, no sentido que também querem governar. Eu tenho uma parte grande aqui para falar dos medianos, mas eu só vou concluir esse pedaço aqui para a gente poder conversar. Pode-se supor, então, que eles, os medianos, apenas estão a meio caminho dos grandes e dos pobres. Mas não é exatamente isso que ocorre. Se chamam medianos todos os outros que estão aptos à magistratura, os quais, por escolha ou outro acidente, vivem com modéstia. E, além de terem o mesmo desejo de liberdade, querem também a honra. Os medianos não querem comandar como um fim em si, mas ocupam cargos públicos. Querem viver sob a lei. Mas, para garantir a propriedade e a riqueza, portanto, precisam dos postos de comando. Em outras palavras, os medianos são um paradoxo em si mesmo da condição republicana. São a realização do oxímoron explanado por Maquiavel com relação aos humores. Obrigam-se os medianos, eles mesmos, a participarem ativamente de uma política institucional a fim de, pelo menos, manterem-se aonde estão e o que possuem. Manterem sua liberdade, assim como os pobres. Não é, senão, uma resistência às arbitrariedades dos grandes. Sim? Podemos, então, dizer que em todas as cidades, quem deseja a liberdade e quem, além da liberdade, deseja honra, ou seja, cargos, e quem deseja a grandeza ou apenas acompanhá-la. Para desejar, então, instituir um governo da cidade onde haja tais humores, é preciso pensar em ordená-los, de modo que cada uma dessas partes obtenha o seu desejo. E daquelas repúblicas que são assim ordenadas, se pode dizer que, assim, perfeitas, porque, possuindo nelas os homens as coisas desejadas, não têm motivos para fazer tumulto. E, portanto, de estados assim, se pode dizer que são eternos. Obrigado, fico por aqui e quero com vocês.
Bom, Luiz, obrigado. Excelente. Questões? Eu esqueci que está funcionando. Não olhei, imagina, mas pode ser pessoal, né? Tá bom. Obrigado, Luiz, pela exposição. Duas curiosidades, é claro que acho que essas curiosidades vão ser supridas quando a gente tiver acesso a um texto mais detalhado, enfim, mas as duas curiosidades são as seguintes. Essas curiosidades são um comentário, quer dizer, como é interessante a gente tenta sempre ver qual é a herança de cada autor, né, da onde, e a gente vai se aproximando cada vez mais de uma determinada origem. Né? Então, quando a gente acha que Hamilton inovou, né, você vai lá em Janot, você está mostrando que já tem toda uma estrutura do pensamento. Quer dizer, não é à toa que o Hamilton cita o Janot, né, como inspirador para fazer a distinção entre prudência antiga e prudência moderna, embora o que ele tenha feito Janot é a diferença entre história antiga e história moderna, não prudência, propriamente dita, mas enfim. E agora, o que é interessante é que o Hamilton não cita o Janot, então, no livro, a não ser essa questão da prudência antiga e prudência moderna. Quando ele trata da relação entre poder econômico e poder político, né, ele fala, bom, isso não é nenhuma novidade, Maquiavel e Aristóteles já trataram, ele não usa Janot nessa referência, que parece bastante pertinente, né? Porque se ele leu Janot para fazer a diferença entre prudência antiga e moderna, por que ele não cita Janot? Onde eu não vejo Maquiavel, eu vejo Janot. Quer dizer, o que o Hamilton deveria ter citado era Aristóteles e Janot, né? Embora Aristóteles não tenha feito o que ele acreditou ter feito. Mas, enfim, as duas curiosidades são, você falou rapidamente só essa separação, você já tem conversado com a Jana, né, aqui em paralelo, entre aconselhamento, deliberação e execução. Né? Há também uma divisão, uma separação, o Janot separa deliberação no sentido de discussão, de proposição, de decisão, como o Hamilton faz. Quer dizer, o Hamilton propõe duas casas justamente para poder fazer essa separação, né? Evitando, digamos assim, a participação popular, né? Tirando do povo a deliberação, né? A discussão, deixando somente a decisão. Assim, a minha curiosidade é se Janot faz isso. E a segunda curiosidade a questão há em Janot algum tipo de uma linguagem dos interesses, já da maneira como tem Hamilton, que fundamenta, né, um pouco a organização política, né, do roteiro de Oceano, que é a linguagem dos interesses. Quer dizer, claro, a gente sabe que essa linguagem ela só adentra no início do século XVII, mais ou menos, né, mas em Janot tem alguma indicação disso, né, porque assim, eu vejo o Janot um autor muito mais próximo de Hamilton, obviamente, do que de Maquiavel. Quer dizer, enquanto Maquiavel, grandes e povo são categorias políticas, o Janot já usa grandes e povo como categorias socioeconômicas, né? Que repercute em categoria política, mas muito distante de Maquiavel e muito mais próximo desses modernos do século XVII. Né? Então, só essas duas curiosidades. Você prefere... Tem mais gente para fazer pergunta? Luiz, obrigada pela sua exposição, foi ótimo. A pergunta é de alguém que não é especialista em humanismo, que você não sou especialista no seu século, né? Em primeiro lugar, eu acho muito interessante essa preocupação com os medianos, como você diz, né? Porque, voltando, indo lá adiante para o meu século, o Tocqueville, ele se preocupa muito, né, com a classe média, e ele diz, né, com dois afetos, especialmente o ódio e a inveja. Ele diz que são paixões de classe média. E é justamente isso, embora a estrutura não seja a mesma, mas é justamente porque seria a classe para ele preocupada apenas com a fruição dos bens materiais, para as quais a participação é um peso. Né? Então tem esse... acho que tem essa... Eu estou sendo anacrônica aqui, né, na aproximação, mas acho que é algo que permanece, né, como se fosse uma compreensão, uma preocupação constante entre os autores. Você... Enfim, mais adiante, né, você fala que essa
os comerciantes, eles não possuem uma característica fundamental do cidadão, e eu queria entender, eu pensei no Pouco, no argumento que o Pouco desenvolve entre a personalidade cívica e a propriedade, né? Justamente porque o que eles não teriam de fundamental? Eles não têm a propriedade, eles não têm a fixidez da terra, eles não têm, em última análise, o interesse perene que a terra assinala, né? Ela é evidência disso. Mas o seu argumento não foi por aí. E aí eu queria saber, não sei se você ia desenvolver isso nessa parte que você suprimiu, mas se você discorda do Pouco ou se você está endossando assim implicitamente, né? E se você puder desenvolver mais, eu acho que foi uma parte muito rápida na qual você disse assim: eu estou enxergando a saída de uma divisão bipartite para uma divisão, tem uma virada para uma compreensão tripartite. Mas nas duas últimas obras que você citou, você falou de duas partes, né? Então, no que consiste essa virada? Por que é importante isso para o argumento dele ou para os contemporâneos? Mas, assim, se fizer sentido para as questões. Obrigada. Vou só aproveitar um detalhe no embalo da mesa. Em um momento da sua fala, você fala em sociologia política. E, claro, anacrônico e tal, ok, mas queria te ouvir mais sobre isso. Sobre o peso, porque acho que vincula muito o que a Roberta falou no começo, né, na primeira pergunta dela. Luiz, bom, primeiro é o seguinte, eu acho que tem que pontuar que a leitura que o Janotti faz do Aristóteles, porque no Aristóteles, o meson, ele é mixis, né? E aí no Janotti não é mixis, né? Então é uma politeia mixis meson, né? Então há uma mistura, tá? Então, no fundo, é um terceiro que é uma mistura de dois. Aí não, né? O que você apresentou é outra coisa. Então, acho que é bom pontuar isso aí, quer dizer, a leitura que o Janotti faz do Aristóteles. Bom, aí uma coisa depois, se um dia você tiver tempo, você não tem o que fazer da vida, aí você pode ficar perguntando se era a recepção que o pessoal estava fazendo do Aristóteles na época do Janotti, investigar todos os manuscritos, os comentários, as cartas. Essa parte eu deixo para você. Obrigado. Uma boa bolsa da CAPES, a gente faz qualquer negócio. Agora, uma curiosidade, depois a gente pode conversar no café. Você falou que da República da Igreja, né? Eclesiástica, né? Será que isso daí vai reverberar? Eu estava pensando, uma curiosidade mesmo, de uma eclesiologia, né? Que é uma coisa interessante. Quer dizer, até que ponto isso pode gerar uma eclesiologia? Até já estamos vislumbrando o Concílio de Trento. Há alguns anos já veio o Concílio de Trento. Tá? E por fim, aí uma curiosidade, você falou de uma teoria da estratificação e uma teoria da democracia, que ele é grego, ele vai usar então os termos, aí vamos botar a Fabrina aqui no baile, ele vai usar os termos do Bruni, do Morbeck, que terminologia ele está jogando ali para valsa, assim, vai dançar com qual terminologia? Porque é uma questão curiosa, não é assim, tá? Só isso. Rapidinho, eu vou um pouco na linha do Alberto, porque me parece assim, que, né, aí eu já li mais coisa do Luiz sobre o Janotti, então estou me aproveitando disso. Em certo sentido, parece que está apontando para uma certa modernidade do Janotti. Em que sentido? É um pensador que já pensa em instituições. Não seria o caso, então, de afirmar, quer dizer, que a gente tem uma viragem teórica ali nesse momento que abandona, no fundo, a concepção dos humores como conceitos fundantes da noção do político e que passam, na verdade, perdem essa especificidade, né, para tornar-se fundamentos voltando ao Caio, uma sociologia que entendido no sentido amplo, é claro, mas sobretudo indicando uma certa modernidade, que eu analiso a política em Janotti tal como nós analisamos por vezes hoje, a partir das suas instituições, dos seus mecanismos de poder. E aí, se quiser, os medianos, no fundo, não seriam um humor. Não. E eu penso um pouco aqui no Sérgio Cardoso, professor, para quem não o conhece, né,